Esse anime era pra dar medo, mas Kitzy, eu acho que é o nome do canal, né? Só confirmar aqui. Kitzy. Vamos lá. Apague a luz do quarto, tranque a porta Não e fique bem posso. perto do monitor, porque hoje Não faz teremos bem. histórias amedrontadoras. Então, tome cuidado. Ei, você tá tremendo aí? Fique calmo, amigo. Fique calminho. Ainda bem que eu tô O vendo Kit esse vídeo irá hoje. te guiar hoje. Não precisa sentir calma. Não precisa sentir medo. Afinal, sou eu contando história, né, cara? Eu não consigo colocar medo em ninguém. Olha minha cara de Ambuplay aqui, tá vendo? Não tem cara de Ambuplay. Então, hoje a gente vai falar de Another, não sei. A nossa. O anime da mina do tapa-olho. É um anime de terror. É isso, a gente vai falar disso hoje, beleza? A nossa. Mas antes da gente começar o nosso vídeo macabro, eu preciso falar algo bem interessante pra vocês. Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Opera GX, o melhor navegador que tá tendo. Sério, um Uau. navegador que não destrói o seu PC, igual os outros aí, né? E ainda por cima dá pra ver o quanto de RAM ele tá usando e também limitar, caso você tenha pouca memória RAM, o seu PC seja uma batata. No Opera GX também você pode escolher temas pro seu navegador e deixar ele muito mais bonito. E otaku, tipo esse do Naruto Sad Boy aqui também, ou esse também, que é o que eu uso. E também você pode escolher mais, só clicando aqui pra ver mais papéis de paredes. E tem muitos. E no Opera Ok. GX também tem uma função muito legal, que é minimizar os vídeos que você tá vendo, clicando nesse botãozinho aqui. E sei lá, você pode assistir o vídeo enquanto você tá olhando o Twitter, enquanto você vê seu conteúdo ali. O vídeo vai ficar ali no cantinho e você vai ficar fazendo outra coisa, simples. E pra ficar melhor do que isso, amigo, você ainda pode abrir o seu Zap, Insta, Twitter e até Spotify nos botões ali do lado. Eu tô censurando Spotify porque eu tenho ciúme das minhas músicas, ok? E além do Spotify, você pode usar Ok. qualquer outro serviço de streaming de música, né? Seja Deezer, Apple Music, YouTube Music, o que você quiser, tá lá. Mas o seu gosto musical nunca vai ser tão bom quanto o meu, né? Enfim, mano, Não esse sei, é eu um não navegador conheço. que não vai destruir seu PC, ainda mais se ele for uma batata, é muito levinho, é estiloso e tu ainda pode importar tudo do seu antigo navegador pra esse sem perder nada, só fazendo isso aqui que eu tô fazendo no vídeo. Então o que tu tá esperando? E muito obrigado ao PRGX por patrocinar esse vídeo. O bagulho é de qualidade. Baixa, tá no comentário fixado, tá na descrição, vambora, vai lá, baixa lá. Antes de começar a contar pra vocês o macabro enredo Não, de quero baixar Another, não. A Another. nossa. Eu tenho uma pequena historinha pra lhes contar. Era uma vez, há 26 anos atrás, na turma 3 da nona série desse colégio aí, que eu esqueci o nome, tinha uma garota chamada Misaki. A Misaki era uma garota bonita, tirava notas altas, tudo de bom. Ela era boa nos Notei esportes. só todo agora. mundo Percebe, gostava certo? dela. Até que ela foi de ralo. Morreu. Faleceu. Então, certo dia depois da morte dela, piroca Opa, aí desculpa. no meio da sala levantou no meio da aula e falou que ela tava ali, que ela não tinha morrido. E depois disso, todo mundo ficou agindo como se ela estivesse viva. Até os professores e o diretor. Até lugar na formatura teve pra ela. Ok, Another tem como protagonista esse moleque aí, Sakakibara Koichi, que é um dos moleques mais burros que eu já vi no anime. E ele já começa fudidaço lá no hospital com a Ô, avó mano. e a tia dele. E aí então Problema a de tia saúde, mostra pra amigo. ele a vista do hospital, que dá pro Rio, da cidade nova que ele veio morar. Que pra ser sincero, Eu tentei me esforçar ao máximo e eu não consegui ver um rio. Mas depois o anime deu um zoom. e aparentemente o pai do moleque ainda não sabe que ele se debilitou lá no primeiro dia de aula. E a tia também mostra onde ele vai estudar, né? Que é uma escola onde o grupo prevalece mais que o indivíduo. Então tem bastante regras pra ele seguir, pra ele não ser excluído. Que pelo que eu Sim. assisti no anime, isso tudo é uma explicação pra avisar pra ele que a escola é do diabo. É, inclusive é uma escola particular, tá? Só pra dar um adendo aqui, ela fala que tem muitas diferenças entre a pública e a particular, enfim. Depois disso, ele é acordado pela enfermeira, que até faz umas piadinhas com ele, mas ele é acordado pra receber uma visita em nome da turma dele, dessas A menina três do pessoas guarda-chuva, aí, que tadinha. copiaram tudo certinho pra ele não perder nada da escola, e levam até umas florzinhas pra ele, olha lá, olha que fofinhos. Só que essas pessoas, elas meio que evitam falar o sobrenome dele, Sakakibara. E como eu sou um homem de QI altíssimo, comparado ao Rick, do Rick and Morty, eu já vi um vídeo de um caso criminal chamado Sakakibara Seito, onde um moleque japonês, obviamente, né, que mais é ter esse sobrenome aí, matou uma rapaziada aí. Será que esse moleque vai passar o vapo em geral? Eu não sei, você não sabe. Depois da Na visita, verdade, eu sei, passando eu já tempo de assisti. noite já, ele tava indo pro teto do hospital ligar pro pai dele. Ele pode ligar na sala? Ele pode, mas ele tem que ir pro teto pra avisar sobre o ocorrido, né? Que ele Não tinha sinal, no primeiro amigo. dia de É aula, por teve isso. um problema no pulmão. E no elevador, Atrás dele brota uma garota de tapa-olho com uma boneca na mão. Ela é linda, e ele velho. ainda puxa papo perguntando pra onde ela tá indo. Meu amigo, eu já estaria pálida
válido. A minha pressão estaria 2 por -3. E ela tá indo pro segundo andar do subsolo, dizendo que tem Eu algo pra sei, entregar ela é, lá, velho. dizendo que a outra metade dela a aguarda. Só que no segundo andar do subsolo tem o necrotério, e ela sai andando pra lá. E o mano ainda pergunta o nome dela. E pra surpresa de todo mundo, o nome dela é Misaki. Misaki Mei, né? Nossa, quem diria, né, gente? Uau. Pô. Passando um tempo, ele acorda pro primeiro dia de aula, já tá em casa, conversa com o pai numa conversa bem foda. Ele fala lá com a avó, fala com o avô que tava chorando pela mãe dele que morreu, assim como todo personagem de anime. Logo depois disso, ele vai pra escola, lá ele se apresenta pra turma, tudo certinho. E lá no meio da sala, ele vê o capeta de tapa-olho sentado. Só que depois todo mundo começa a puxar muito papo com ele, tipo, nossa, você veio de Tóquio, né? Nossa, seu pai tá trabalhando na Índia, né? Nossa, nossa. E o moleque tava tipo, desce da moto, interesseira. Parecia muito que eles estavam tentando distrair o mano de alguma coisa, tá ligado? Depois disso, ele tava sentado olhando a educação física e aparece um mano que senta do lado dele. E eles começam a conversar e a gente descobre que o moleque tem problema no coração, por isso ele não pode ficar na educação física. E aí, eles conversando, o moleque se emociona e chora, porque não pode correr e vai pra enfermaria deitar um pouco. Caralho, o cara é emocionado da porra. Não é? Beleza, então, né? E aí chega aquela outra mina que tinha ido no hospital, a Sakuragi, e eles começam a conversar. E a gente também descobre que a turma 3, que é a dele, não faz educação física junto com as outras por algum motivo aí. A gente sabe que tá encapetada, né? Mas, enfim. Daí ela pergunta se contaram alguma coisa pra ele. Ele diz que não, que só mostraram a escola mesmo. E então ele pergunta pra ela, cadê a Misaki? E a mina fica Cara, tipo, eita. mas essa daqui é a coisa mais idiota, eu acho, velho, desse anime. Porque eles querem que o cara não fale da menina, não, eles querem que ele ignore a menina completamente, mas eles não falam pra ele que é pra fazer isso e o porquê. Porra, fudeu. E ele vê a Misaki lá no telhado da escola e o que ele vai fazer? Ele vai lá em cima conversar. A mina não é nem um pouco suspeita, né? Nossa, eu vou ali ver minha colega de classe que tava indo pra um necrotério. E aí lá no teto ele pergunta pra ela... Às vezes a irmã tá dela olhando tinha acabado de educação morrer, né, física velho? perto, Pô, e é o também pensamento pergunta o que dele. ela tava desenhando, mas ela esconde. E aí ele não Roteiro, cansado de ver roteiro. que o capeta não quer conversar, ele pergunta se ela lembra do dia do hospital, ela diz que não e ele insiste. Ela fala que não gosta de ser questionada. E aí ela só fala que aconteceu algo muito triste naquele dia. E ela também diz que os colegas dele associam o nome dele à morte, a uma morte triste e irracional que aconteceu na escola. E ela diz que aquela escola tá perto da morte, principalmente a turma 3, que é a dele, e diz que em breve ele vai descobrir. E fala que ele não deve ir atrás dela e nem direcionar a palavra. E com ela andando e dando tchau pra ele, acaba o primeiro episódio. E no final mostra ele no carro voltando, vendo ela na chuva, daí ele olha depois, ela não tá lá, enfim, aquelas coisas de terror, né, que todo mundo sabe. No segundo episódio, sabe como começa? Com o filho da pum, moleque, indo falar com ela. Até a própria mina, até o próprio demônio já fica. Por quê? Ele não sabe Por o que quê? responder. Por quê? Eu não E te ela falei diz que não era ele pra tem que tomar vir? cuidado, que talvez já tenha começado, meu amigo. Meu amigo, o capeta tá te dando a cal. O que você quer mais? O que você quer mais, seu merda? Enfim, depois no episódio mostra lá uma aula de artes, a professora vai perguntar pro moleque lá o que ele tá desenhando, e ele fala que é um limão, mas nem fudendo que é um limão. E aí, a Sakura, Mas a arte é você mostrar a sua interpretação do mundo. Acontece umas coisinhas É de isso. aula. Nossa, vocês são muito fofinhos, né? Nem parece que metade de vocês vai morrer até o 12º episódio desse anime. E aí, então, depois dessa aula, o Koichi e esse moleque estão conversando sobre o sentimento de desconforto que todo mundo sente, mas finge que não. E falam sobre o quadro lá em si, e esse moleque depressivão tem muita cara de quem vai morrer, sério. Daí chega outro moleque pra conversar com eles, e eles perguntam sobre esse sentimento. E ele diz que sentiu isso quando caiu na turma 3, que é amaldiçoada. E ele ia contar pro Koichi sobre. Só que o moleque depressão, sad Irmão que boy, bateu ele o dedinho impedir aqui, outro não. moleque de Melhor. contar. E aí o Koichi vê a Misaki Melhor na comentário. biblioteca, ele vai atrás porque ele tá com fogo no rabo. Então ele vai lá na biblioteca, tem uma conversa bem foda-se com ela, e o bibliotecário chega lá e expulsa ele. E a gente não sabe se o bibliotecário vê ou não vê ela. Na real, a gente não sabe nem se todo mundo vê ou não vê ela. Não tem como saber. Enfim, depois disso ele volta pra casa e vai perguntar pra tia sobre o bibliotecário, e basicamente ela fala, ele é esquisitão mesmo. E não cansado de possivelmente estar zicado só pelo nome que ele nasceu, esse moleque do caralho vai no hospital falar com a enfermeira. E ele foi lá pra ver se alguma garota morreu por ali no tempo que ele tava internado. A enfermeira é muito da hora com ele, porque eles conversam sobre livro, e ela diz que vai dar uma olhada. Então ele pergunta se vai dar BO 2 vezes, e ela diz que não, que ela só tá fazendo um favor pra um amigo. Aí ela tá com muita carinha de quem vai morrer, né? Tipo, ai, eu sou a enfermeira boazinha. Ai, 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 eu vou checar aqui o nome do morto. Parece muito que isso vai acontecer, né? Então. No dia seguinte, o Koichi tá na escola, e uma das garotas que foi no hospital lá, a Kazawa, tá olhando muito séria pra ele, com uma aura quase assassina. E obviamente, depois da aula, ela quer conversar com ele. Ela pergunta se ele Yandere. realmente nunca viveu ali. Ela já tinha perguntado isso no hospital pra ele fala que não, ele
ele disse que só nasceu, mas como a mãe dele morreu logo depois dele nascer, ele não viveu muito tempo ali e só visitou poucas vezes. E como ela é responsável pelas tais normas da turma 3, ela vai explicar pra ele. Mas o moleque sad boy e a Sakuragi tentam impedir ela. E aí o Koichi vê o capeta andando e mais uma vez vai atrás. E qual é a brilhante ideia dele dessa vez? Exatamente, seguir ela na rua. O cara virou um stalker de demônio. O cara virou Spooky Houses. Então, depois de seguir ela pela Porra, rua, ele chega numa loja com uma boneca bizarra, escrito: sinta-se livre pra entrar. Mas antes ele recebe uma ligação da enfermeira dizendo que morreu sim uma garota. E que o nome dela era algo tipo Misaki. Misako. Meu saco. E aí o que ele faz? Ele entra na loja. E na loja tem uma velha super bizarra dizendo que até podia oferecer um chá pra ele, mas ele recusa. E eu acho que essa foi a coisa mais inteligente que ele fez no anime inteiro, na moral, porque ele segue o demônio, ele vai falar com o demônio toda vez, mas agora uma velha ofereceu um chá, ele falou: não, desculpa, meu pai me ensinou a não aceitar chazinho de estranhos, tá bom, senhora? E aí então ele vai olhando a loja, cheia de boneca, mano. uma loja muito bizarra. Tem que e acertar ele vê uma vez na boneca vida, né? igual a Misaki. E a boneca começa a falar com ele. Mas na real era só a Misaki que tava ali chegando e falando com Trolei. ele. Enfim, era só pra te dar um sustinho. Mas não tinha boneca nenhuma falando com ele. Ele não é tão esquizofrênico assim, convenhamos. E ela diz que aquela boneca tem algo que ela não tem, e dá pra entender que é o olho, basicamente. E também fala que tá lá porque ela acha legal as bonecas. E ele diz que ele também acha legal, mas... Aham. Então ela se pergunta se já tá na hora de mostrar pra ele o que tem debaixo do tapa-olho. E tira o bagulho na frente dele. E acaba o episódio nessa No hora. começo do terceiro episódio, ela mostra o que tem debaixo do tapa-olho e adivinha, gente? É um Tem olho. um olho. Mas é um olho de boneca, não é verdadeiro. Ela disse que usa o tapa-olho porque aquele olho consegue ver coisas ocultas. E aí então ela começa a dar um papo de que as bonecas são ocas e que o vazio de tudo busca começa ser uma preenchido. coisa então aquele muito lugar mesmo tá existencial, sugando né? algo do coite, enfim. Papo de piroca das ideias. Depois eles começam a conversar sobre a loja E a gente descobre que no segundo andar tem uma pessoa que faz todas essas bonecas. E que o nome dela é Kirika. e ele que não tem como suficiente o fato dela se chamar Misaki, igual a mina que morreu no hospital, fica tentando relacionar ela à mina do hospital. E ela pergunta se ele quer perguntar algo pra ela, porque ele já tá dando volta, tá É. muito chato, até o demônio, meu filho, me pergunta logo. E ela manda um: você não devia se aproximar de mim, talvez já tenha começado. Meu filho, só para, tá? Ela tá te avisando isso há muito tempo, só para. Então Mas ela ele não conta para. pra ele a história da turma de 23 anos atrás, igual eu contei lá no começo, que a mina morreu lá, e chegou um piroca e falou: ih, Chegou um piroca, e é aí ótimo. todo mundo começou a achar que ela não morreu, então. Pois é. E ele fica chocado com essa história quando descobre que o nome da mina que morreu de 26 anos atrás era Misaki. Pois é, agora você percebeu que você tá mexendo com coisa ruim. Só um adendo, né? Ele não sabia da história. Eu contei aquela história pra vocês no começo porque o anime conta pra gente, mas o moleque mesmo não sabe. Ninguém da turma tá contando nada pra ele. Aí ele Exato. vai lá e desperta o capeta e depois a culpa é dele. Mas claro, vocês não contam. E ela ainda fala que tem Exato. mais história. mas aí Isso o celular mesmo. dele toca, era a avó dele e ela fica até meio puta porque o celular dele tocou e some. E quando ele vê, ele tava sozinho na loja. Sumiu. Caralho, amigo, tá nas drogas. Enfim, depois desse dia dele de stalker, lá na escola eles estão ali conversando sobre em qual escola eles vão entrar, né? O povo da turma, já que estão indo pro ensino médio, eles estão no nono. Todo mundo fofinho, né? Nem parece. Nem parece, né? Nem parece. Então, quando ele tá arrumando as coisas pra ir pra escola, a Sakuragi chama ele pra ir junto com Ih, ela na chuva, rapaz, porque ele chegou tá a sem hora, eu guarda-chuva. Guarda-chuva. Guardem o nome desse objeto, por favor. Guarda-chuva. Então eles estão indo ali andando de boa. Ela disse que queria muito estudar em Tóquio, mas a família não tem condição. Toda fofinha. Pobrinha do jeito que eu gosto. Ela vai muito morrer, né? Tá muito na cara. E quando eles estão ali na saída da escola, o Koichi de novo com fogo no rabo pergunta da Misaki. E aí ela fica nervosa e diz que não se pode falar daquele nome. Aí então chega aquele outro moleque e fica meio nervoso também. Eles perguntam até onde o Koichi sabe e veem que ele só sabe até o primeiro ano da história. Então tem mais realmente, igual a Misaki falou lá na loja de boneca. Chega a coordenadora e elas falam pra deixar o assunto um pouco de lado e pra tomarem cuidado. Chegando em casa, o Mas Koichi vai como é perguntar que ele pra vai tia tomar e cuidado descobre se que a ele mãe não dele sabe tava na com turma que de que ele tem 26 que anos tomar atrás, cuidado, meu agitada Deus da do mina que céu. morreu, mas a tia manda um. Tem coisa que você não tá no tempo de saber, não, meu filho. No dia seguinte, o Koichi tá lá andando pela escola e vê a Misaki no teto e já vai correndo pra lá. Puta que pariu. Só que chegando no teto, o Koichi recebe a ligação de um moleque da turma que fala pra ele parar de falar com essas porra que não existe. Espera um mês que eu te conto tudo o que aconteceu, beleza? Não vai falar com isso. Por favor, espera um mês e eu te conto. Rapaziada tá tipo, por favor, não fala com o capeta, não. Depois de noite ele tá em casa e recebe uma ligação da enfermeira falando o nome certinho da garota Cara, que... mas aqui agora eu tenho que. A menina não falou porque ela tava. Mano. Mas assim, você chega pra uma pessoa e fala: Ó, não faz isso. Daqui um mês eu te conto o porquê, mas não faz isso. Se chega pra mim e faz isso, eu vou ficar tão curioso, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Não tem como aguentar.
que morreu lá, que era Misaki Fujioka. No dia seguinte, eles estão fazendo prova e ele termina a prova rapidão e sai da sala pra conversar com quem? Ah, claro, né? E aí ele pergunta, né? E ela fala que a garota que Mas morreu no pra hospital quê? era a prima dela. Exatamente, que eu acho que a seja curiosidade uma não mentira da deixa, porra. velho. E ele vai lá e pergunta o resto da história lá, né? Porque ninguém contou pra ele. E ela fica tipo, não te contaram? Não, né, porra? Se eu tô perguntando. E ele também pergunta porque todo mundo da sala age como se ela não existisse. Aí ela fala, porque eu não existo. E ele ainda fica em choque. Sério. Se eu fosse ela, eu ia ser tipo, porque eu não existo, moleque burro do caralho. Tu não tá vendo que eu sou uma mina pálida que usa tapa-olho, que tem um olho de boneca e sumo do nada. O que você achava? E aí, então, depois disso, passa meio que um zelador, chama a Sakuragi pra alguma coisa. Chegou a Ela hora. pega o guarda-chuva, vai descer a escada. Aí ela vê o Koichi e o capeta juntos, sai correndo pra outra escada. Escorrega na escada e meio que a cara dela vai Tururu, na ponta do guarda-chuva. Não dá pra mostrar nem um pouco essa cena aqui, mas ela vai de berço. A Sakuragi vai de berço. A menina pobrinha aqui que queria estudar em Tóquio. Que tristeza. E aí acabou o episódio, né? Com a cena mais icônica do anime, que é a cena do guarda-chuva, que era a única coisa que eu me lembrava. Eu já assisti esse anime há muito tempo atrás, mas eu só me lembrava disso. Eu também. A ponta do olho, tome. E aí, então, no começo do episódio 4, Eu só lembro a gente dessa vê a cena do visão anime de inteiro. outros alunos de outras turmas falando sobre a morte da Sakuragi e que quando a maldição da turma 3 começa, morre um por mês. Ah, e no mesmo dia que a Sakuragi morreu, a mãe dela morreu também. E também o Koichi não sabe disso. A gente tá vendo outros alunos conversando entre si. E aí, então, a gente vê o Koichi no hospital, porque ele viu uma morte muito ruim e podia piorar o estado dele, sei lá, estresse, alguma coisa assim. E aí a enfermeira fala pra ele que se ele ficasse lá no hospital de novo, ela ia cuidar com muito mais carinho. E essa relação dele com a enfermeira é complicado, porque o anime parece que mirou numa moça fofa, carinhosa e acertou em alguém que quer dar pro moleque. A gente também descobre que Verdade, isso é verdade, velho. A hora toda. Eu vi o anime, eu li o mangá e eu li a novel. Em todos eles parece que a menina, a enfermeira quer dar pro menino. É o roteiro, A né? enfermeira estuda lá na sala dele, mas é um moleque meio foda, sei lá. E depois de sair do hospital, a enfermeira chama ele pra eles irem comer algo. E lá eles conversam Aí. sobre como a turma dele tá sob certas circunstâncias. Mas é muito bom porque ninguém fala essas regras pra ele. Então se ele quebrou, não foda-se, porque ninguém conta. Ela diz que o irmão Exato. dela tá muito assustado com o que aconteceu, que ele acha que não é coincidência. Eles também conversam sobre a Misaki, ele conta tudo sobre ela, até que ela falou que não existe. Mas a enfermeira, ela não frequentou aquela escola, então ela não sabia de nada, basicamente. Ela até brinca perguntando se ele não tá gostando dela e tal. Basicamente a enfermeira pensou, nossa, uma garota que parece o capeta, que usa o tapa-olho, tem um olho de boneca e fala que não existe? Vai dar namoro, hein? Vocês são muito fofinhos. E agora eu não entendi direito, mas eu acho que é depois de Vai dar combinar com a namoro. enfermeira, ele tá andando pela rua e ele acha uma colega de sala e eles estão conversando mó de boa sobre clubes e tal, né? Tipo, ela tá toda fofinha com ele, eu acho que ela tá tentando ser gentil pra não morrer, não sei. Só que Eu eles acho que ela estão tá atrás de um carro com vidro e o vidro cai em cima deles, mas ele consegue tirar ela de perto. O mano tá zicado, o mano tá fedendo a carniça, urubu. E aí a garota fica desesperada, falando que não quer morrer e provavelmente ninguém mais vai querer falar com ele. E aí, depois de saber que ele tá zicado, sabe o que o nosso querido Koichi faz? Exatamente. Vai Ele atrás. Vai pra casa das bonecas. E aí, chegando lá, ele vê a moça que provavelmente faz as bonecas e também vê a Misaki perto da mesma boneca que se parece com ela lá. Ele pergunta como tá a turma depois do acidente e ela fala que estão todos desesperados porque acham que já começou. E ela claro. diz com 100% Mas o de que chance que já começou? E O pergunta quê? se ele ainda não sabe. Ele não sabe, pô. Até ele pede pra saber. E agora eu tô do lado dele. Porque, na moral, ninguém conta nada pra esse moleque. E fala que se ele for pra escola amanhã, ela não vai e manda ele ter cuidado. Não satisfeito, ele ainda vai na tia dele arrancar mais coisa. Mas ela meio que se faz ali, não responde ele direito. A gente só descobre basicamente que ela teve numa turma 3 de 15 anos atrás, mais nada. No dia seguinte, na escola, a rapaziada tá discutindo ali a morte da mina e se perguntando se a maldição tá rolando mesmo. E também se é porque ele quebrou as normas. Mas, pô, vocês nem contaram as normas pro moleque. Aí é foda. E a casal, ela tá se culpando, Sim. tipo, tudo porque eu faltei no primeiro dia de aula dele. Mas você não pode contar no outro dia? E aí, então, quando o Koichi chega na aula, a rapaziada só sente a aura de urubu do moleque. Depois, então, ele sai de sala e liga pra aquele moleque que falou que ia contar o negócio pra ele. Ele foi cobrar mesmo. Ele tava puto, ele tava tipo, tu falou que ia me contar, cadê você? Meu Exato. filho morreu uma pessoa e você tá curioso com a história. E aí, então, ele vai lá onde o moleque tá, que ele tá junto com a Kazawa, e ela pede pro Koichi fingir que ele nunca prometeu contar nada e fim de papo, por um favor à turma. Porque não dá pra contar pro moleque agora, né? Não dá. E aí, então, quando ele tá ali com os dois, o Koichi recebe uma ligação. Aí, se ele faz do merda, a tá culpa é dele perguntando ainda. Da Misaki, perguntando se ela existe, preocupada, perguntando se ela tá próxima. Ela tava dizendo que o irmão dela reagiu estranho quando ela falou da Misaki. Só que ela foi entrando no elevador e tome. A enfermeira foi de Tome. ver. E a gente escuta tudo no telefone, velho. Cara, eu fiquei triste. Mizuno. Sério, fiquei levemente triste. Fiquei bem triste, na verdade. A enfermeira tem nada a ver com o bagulho, velho. Foi de base aí, mano. É
assim que acaba o episódio 4. No começo do episódio 5, a gente vê o Koichi traumatizado pela enfermeira lá, o avô dele tristão, todo mundo tristão. Oh, meu Deus, todo mundo tristinho, tadinho. É uma Na escola pena. ele vai lá e conta pra Misaki que a enfermeira morreu e ela fica tipo, "É mesmo? Foda-se. E aí, então, numa das aulas, o Koichi tá conversando com o moleque sad boy sobre as coisas que estão acontecendo e ele pergunta se as mortes têm conexão, mas o moleque não responde. Então, puto, o Koichi, ele vai pra biblioteca pesquisar sobre a turma de 26 anos atrás e o bibliotecário vai lá falar sobre a mãe dele. Eles falam sobre a data da morte, que ela morreu e tal, e meio que a gente, fazendo as contas, consegue entender que a mãe dele morreu no ano que a tia dele tava na turma 3, ou seja, talvez a mãe dele tenha morrido da zica da turma da tia. Elevado. Pô, família foda, hein, Nossa, velho, que Depois, pesado então, eu quando o ainda. Koichi sai da biblioteca, a Kazawa vai chamar ele, avisando que ele foi chamado pra sala dos professores. E quando ela vai avisando isso, ela meio que já pede desculpas pra ele. Começa a falar que é por todos da turma e tal, ou seja, alguém fez alguma merda. Enfim, chegando lá na sala dos professores, o Koichi só é entrevistado por uns detetives sobre a morte da enfermeira e tal. E aí, voltando pra sala, a sala tá vazia. Todo mundo sumiu. E ali atrás dele, na porta, tá o professor muito bizarro. E o professor fala que ele tá dispensado porque é uma norma da nova monitora de turma, que é a Kazawa, falando muito sério. E aí ele vai lá na mesa da Misaki antes de sair e tá escrito: quem está morto? Enfim. Aí então ele tava voltando da escola com os dois moleques, ele perguntou onde tava todo mundo e eles não respondem. Eles dizem que não dá pra responder e dizem que algo ruim pode acontecer com ele, mas pra ele aguentar. Tinha que ser o sad boy, né? Tinha que ser o sad boy, né? Pode relaxar que seu lugar tá guardado, tá, sad boy? Tá guardado. Daqui a pouco você vai ter acesso aí a um camarote do show do Lil Peep. Só que o outro moleque fala que não consegue concordar com a Kazawa e fala pro Koichi que ele vai responder tudo que ele quiser. Mas quando o Koichi faz a primeira pergunta, O moleque infarta. Pimba. Ele morreu. Ele morreu. O moleque infartou. no dia seguinte o Koichi vai pra escola e tá todo mundo fingindo que ele não existe, ele tenta puxar papo. A rapaziada já desesperou, né? Já acha que o que traz esse moleque na escola são forças malignas. Mas as pessoas até ficam nervosas quando ele chega perto. E depois da escola, pra onde ele decide então? Casa das bonecas. Mas dessa vez até que é da hora, eu juro. Basicamente ele chega lá e conversa com a Misaki sobre como estão fazendo o mesmo com ele, né? Que estão fingindo que ele não existe. E basicamente a gente descobre que na real ali é a casa dela. A mina que faz essa boneca é a mãe dela. E eles se identificam bastante um com o outro. E a gente descobre que ela é real, ela não é um capeta. E ela é bem Loves legal, in the inclusive, air. né? E também ela conta pro Koichi Fofinha. a maldição da turma, né? Que basicamente sempre que houver um aluno extra, a matança começa. E então o jeito que eles acharam de prevenir isso era ignorando um aluno qualquer, porque eles nunca sabem quem é o extra. E o extra é literalmente um espírito que não tem a consciência de estar morto. Então é um deles ali, mas não tem como saber. Aí pra equilibrar o número de alunos, eles ignoram um todo ano na turma 3 do nono ano, pra tipo não dar a maldição e ninguém morrer. E a ignorada da vez foi a Ou seja, pera aí que eu vou fazer uma pesquisa. A Noda tem 12 episódios, né? A Noda acho que tem 12 episódios, certo? Só confirmar aqui que são 12 episódios. Esse daqui eu vou cortar no YouTube, no caso, né? São 12 episódios, mas um OVA que não tem nada a ver com o negócio. Foi metade do anime pra ele descobrir o que ele não tinha que fazer. Se tivessem falado isso pra ele no primeiro episódio, não ia ter anime. Já parou pra pensar isso? Mas ela é fofa mesmo, ô Lucas. Ela é fofa mesmo. foi a Misaki. E aí eles já não podiam contar a norma pro Koichi, porque ele já tinha conversado com a Misaki. Ou seja, ele já tinha começado o bagulho. Agora zicou a porra toda. Mas Todo como que ele ia mundo fazer? zicou. E a Misaki é uma pessoa bem empática, assim, né? Ela tem bastante empatia, porque ela fala, tipo, ela prefere ser ignorada Já passou que pra- outra pessoa precisar ser ignorada, tá ligado? Inclusive, no nome dela tem um kanji de empatia. Ela fala lá no primeiro episódio. Então, bem da hora conhecer um pouco dela e tal. E eu gostei, mano. Gostei, porque até eu tava tomando afeição pelo capeta. Então é muito legal descobrir que o capeta não é o capeta e que no final ela vai ficar de boa porque ela é real. E aí o episódio 6 é bem de boa também. A gente descobre um pouco da história da Misaki, a relação com a mãe dela. Que ela e a mãe dela têm uma relação bem estranha. É como se ela fosse mais uma das bonecas da mãe dela. E só tem uma parte estranha, é que o pai dele liga pra ele, pergunta como ele tá se sentindo depois de voltar pra aquela cidade depois de 1 ano e meio. Sendo que ele nunca teve ali, ele só nasceu e foi embora. Enfim, nesse Na episódio cabeça tem até dele, uma né? cena deles dançando no meio de todo mundo, mas é só um pensamento do Koichi, que tá apaixonadinho pela Misaki, né? Oh. E essa cena podia ser verdade, né? Porque eles podem dançar, sair
dando o dedo do meio pra todo mundo na escola, vai dar nada, porque eles estão ignorando. Na verdade, da escola não, porque nesse episódio mostra no resto da escola todo mundo vê e todo mundo fala com a Misaki até. Depois eles vão na biblioteca e o bibliotecário fala que essa maldição é culpa dele e explica que existem alguns padrões dessa maldição, assim como algumas regras. E uma delas é a alteração na memória das pessoas durante a maldição. Então, tipo, meio que aquilo que aconteceu com o pai dele pode ser uma alteração na memória. E aí a gente também descobre que a Misaki que morreu há 26 anos era um garoto, na real. Não era uma garota. É, né, machistas? Pensaram errado aí, né? Né, machistas? E que a mãe do Koichi morreu no ano que a tia deles... Eu falei isso antes, né? Eu tô Já lendo o falou. roteiro aqui. Tá parecendo falei eu. um bagulho antes, porque às vezes eu não leio, né? E depois disso a gente vê a tia dele chorando, né? Pedindo desculpa pra ele. Desculpa, eu sequei tua mãe, velho. E no final do episódio, o professor chega na sala e puxa uma tramontina, corte rápido, dizendo que não aguenta mais, mano. E é por aqui que a gente acaba partindo de Another, né? Tipo, só porque a mina não é o capeta não quer dizer que o povo não vai continuar morrendo, né? E se você quiser saber o que acontece... Que agora a eu gente vou tem que fazer descobrir chantagem, quem na é o real, né? Se você capeta, quiser saber né? o que acontece, vai ver o anime, né? Mas se você quiser ver eu falando mais, é muito importante que esse vídeo vá bem. Então manda pra um amigo, sei lá, faz alguma coisa aí pro vídeo bem, é isso. Magia, tô aceitando qualquer coisa. Magia. Enfim, tchau. É, e não se esqueça, né? Não julgue quem tem um tapa-olho. Eles são legais no fundo. Vai por mim. Um beijo aí pras pessoas que... Nem sempre. Nem sempre. Ó. Vamos resumir então aqui a Another. Olha só. Só mexer nessa câmera aqui. Centralizar. Aí. Foi metade do episódio pra gente descobrir o que ele não tinha que fazer. E aí a outra metade pra gente descobrir quem é o verdadeiro demônio, né? É basicamente isso, Another.